Hoje vou fazer um vídeo falando sobre a história da Terra e as suas eras geomorfológicas. E eu vou contar um pouquinho da história da formação geológica da Terra até a chegada dos seres humanos, falando especificamente sobre as suas eras com base nesse livro aqui de história. Lembrando que eu não sou professora de história e nem formada em disciplina nenhuma. Eu apenas vou dedicar a falar um pouquinho sobre conhecimentos gerais. Respeitando todas as religiões, sem desmerecer nada, a teoria mais aceita pela ciência, digamos assim, seria o Big Bang. É claro que não é a única teoria do surgimento do planeta Terra. O Big Bang não é exatamente uma explosão, mas uma espécie de expansão. Isso ocorreu há cerca de 1,5 bilhões de anos, e a Terra nessa época ela era apenas um pedaço de bola de fogo orbitando o Sol. E com o tempo, com as chuvas torrenciais e com erupções vulcânicas e terremotos, a Terra ela foi se formando até termos o que nós temos hoje, certo? E os geólogos, que são cientistas responsáveis por estudar o planeta Terra e sua formação geológica, junto com outros cientistas como paleontólogos, biólogos, físicos, químicos e muitos outros, eles vão dividir os períodos históricos da Terra em Era Azoica, Era Primária, Era Secundária, ou também chamada de Mesozoica, a Era Terciária ou Cenozoica e a Era Quaternária, que é a da qual nós estamos hoje, também conhecida como Era Antropozoica, certo? Na Era Azoica, como o próprio nome diz, geralmente na biologia, por exemplo, quando a gente tem o prefixo A, é a negação de algo. Então, é uma era em que não havia vida na Terra, nenhum tipo de vida. O que a gente tinha eram muitas chuvas ácidas e também muitos terremotos, erupções vulcânicas e muita chuva ácida, ou também torrencial. Já na era primária ou era paleozoica, com as chuvas ajudando a resfriar o planeta Terra, começaram a surgir as primeiras formas de vidas que foi na água, que eram semelhantes a bactérias ou as arqueias, que são seres capazes de viver em lugares inóspitos, ou seja, lugares extremos, até de forma anaeróbica, ou seja, sem respirar. E em aproximadamente 300 milhões de anos depois, a gente vai ter o surgimento de anfíbios, como os sapos. Não que os sapos tenham surgido nessa época. Bosques, florestas e peixes. Eu estou usando o resuminho porque eu não tenho o hábito de falar de história. Mas eu acho história uma matéria muito legal. Na era secundária ou era mesozoica, né, que surgiu aí há aproximadamente 100 milhões de anos, é que surgiu os dinossauros. Os dinossauros eles surgiram nessa época, e nessa época também surgiram as carboníferas, ou seja, plantas um pouco, formação de, digamos, de plantas um pouco maiores, que não fosse gramíneas, enfim. E a era terciária ou cenozoica foi um período que durou cerca de 50 milhões de anos, foi a época das glaciações, e é quando surgiram os mamutes, sim. Surgiram os mamíferos nessa época, e com isso veio os mamutes. Então, sim, a amora existiu, o cídio, o diego também existiram de verdade as espécies deles, mas foram extintos. E a era quaternária, que é a era da qual nós estamos agora, também chamada de era antropozoica, a gente já não tinha mais a era Pangeia, a gente já tinha os continentes, porque existem coisas chamadas placas tectônicas, então vai ocorrendo terremotos e elas vão também se distanciando continuamente, conforme passa o tempo. E nessa época surgiram nós, depois da última glaciação. É claro que não foi exatamente nós, o Homo sapiens, mas surgiu a espécie humana nessa época. Então, foi basicamente isso. Os cientistas eles vão dividir as eras da Terra em era azoica, era primária ou paleontolozoica, que é o surgimento da vida, era secundária ou mesozoica também, era terciária também chamada de cenozoica e também era quaternária ou antropozoica. Antro lembra homem, então antropozoica porque surgiu o ser humano dessa época. E foi isso o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. E aproveita para conferir um resuminho pequeno abaixo e ler as referências bibliográficas. E eu espero ter contribuído um pouquinho para, sei lá, suas curiosidades e conhecimentos. E é isso.